Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 6/6 de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos voltar para o livro de Esdras. Paramos aí lá no Esdras capítulo 5, quando estávamos falando da chegada do povo, dos exilados, depois do cativeiro babilônico, comandados ali por Zorobabel, e quando eles enfrentaram algumas oposições, sejam elas políticas, sociais, étnicas e, claro, também espirituais, para reconstrução do templo. Então aparecem no cenário dois personagens, que são os dois profetas, Ageu e Zacarias. E aí paramos então em Esdras 5 para falar desses dois profetas e fizemos isso na última semana, finalizando Zacarias ontem. E agora voltamos então para Esdras, porque o que havia acontecido, que impediu e que também despertou o ministério profético de Zacarias e Ageu, acabou, que foi exatamente a proibição de se reconstruir o templo. O templo, então, é concluído, inclusive cumprindo a promessa de Ageu. Lembra que em Ageu existia uma promessa de que o ouro e a prata das nações viria para suprir a construção do templo. Porque um dos problemas que os judeus enfrentavam era exatamente o problema financeiro. Eles não tinham recursos financeiros para a reconstrução do templo. E aí aquele famoso texto de Ageu, meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. E aí essa profecia de Ageu cumpriu-se quando manda-se uma carta para a capital e vem da capital a ordem não só da reconstrução do templo, mas também recursos financeiros para essa reconstrução. O rei envia ouro, prata e tudo mais que se precisasse ali para essa reconstrução. O templo, então, depois de aproximadamente 6 a 7 anos, é reconstruído. E agora, passado-se aí esse período de 6, 7 anos, reconstrução do templo, nós temos agora a celebração da Páscoa. Então a gente dá um salto agora, do final de Zacarias ali, para 7 anos depois. O templo agora já está construído, o povo já está pronto para fazer então a dedicação do templo. É o que eles fazem no capítulo 6 de Esdras. Agora também eles têm a primeira celebração da Páscoa. Depois de muitos e muitos anos, eles voltam a celebrar a Páscoa. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã, a festa do povo de Deus. Deixa eu ler o texto. É um texto um pouco mais longo, mas é tão rico que eu fiz questão de separar todo ele. Capítulo 6 de Esdras, a partir do versículo 19. Esdras 6, 19 diz assim: No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-os a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo do Deus, o Deus de Israel. Bom, como eu disse, a crise causada pelas correspondências teve um final feliz. Pela providência de Deus, o coração do rei e de seus companheiros inclina-se para permitir, e não só permitir, mas financiar a obra do templo. Em resposta ao desfecho, o povo celebra a Páscoa. A Páscoa é uma resposta do povo à grande bênção de Deus em dar para eles o livramento e principalmente em trazê-los de volta para a sua terra. Eles celebram então essa linda e bela Páscoa
e aqui você percebe que o espírito é um espírito de muita alegria, de muita felicidade por tudo aquilo que Deus fez. Agora, algumas observações importantes sobre esta Páscoa, sobre esta celebração. A primeira delas é a devoção e o amor do povo com o Senhor. O povo de Deus, ele se santificou, ou seja, ele se preparou para celebrar ao Senhor. É interessante porque muitas vezes nós somos levados a pensar que o povo do Antigo Testamento tinha uma forma de celebrar o Senhor muito árida, muito sem vida, e parece que com aqueles sacrifícios todos, com aquelas cerimônias todas, com todos aqueles rituais, aquilo era muito árido, era muito sem vida. Mas quando vamos para a Bíblia, quando vamos para o relato bíblico, a gente percebe que isso não era verdade. O povo de Deus era extremamente devoto, piedoso, um povo de uma espiritualidade muito forte, e é isso que a gente vai ver exatamente nesse texto. E aí, quando a gente olha para isso, a gente lembra que somos convocados o tempo todo para uma devoção sincera. Em toda a Bíblia, os crentes são chamados para se devotar a Deus de maneira honesta, sincera e verdadeira. E quando a gente fala de devoção sincera, isso há alguns anos era muito comum, a gente usava o termo de quebrantar ou quebrantamento, né? Essa devoção sincera, esse quebrantamento, essa contrição que precisamos ter, ela envolve algumas coisas e que estava presente aqui nesse povo que nós acabamos de ver. O que uma devoção sincera envolve? Envolve santificação. Esse povo aqui, eles se separaram das práticas dos povos ao redor. Então, não há maneira de nos consagrarmos ou de nos quebrantarmos se continuarmos com as mesmas práticas de pecado que nos acompanhavam. Então, é preciso ser sincero com Deus, falar com Deus sobre o nosso orgulho, sobre a nossa arrogância, sobre a nossa vanglória, sobre a nossa imaturidade. É preciso ser sincero com Deus, honesto diante de Deus e rasgar o coração. Então, a primeira coisa aqui é santificação. Temos que ser santificados diante de Deus, deixar para trás práticas de pecado. A devoção sincera também envolve serviço, é isso mesmo, tem que trabalhar, tem que servir uns aos outros. É interessante porque quando lemos aqui o relato, a gente percebe que eles se prepararam servindo uns aos outros, os levitas se santificaram, se purificaram, o povo se separou das práticas dos outros povos, enfim, houve serviço e não há como ter uma devoção sincera a Deus se não houver serviço. Nós não podemos abandonar o fato de que o chamado do Senhor Jesus, aqueles que são chamados a assentar-se aos seus pés, são chamados para servir uns aos outros. E o serviço, ele está envolvido na boa devoção cristã. E muito do que falta hoje para nós em relação à devoção, falta porque falta serviço. O serviço hoje foi substituído por palavras um pouco mais bonitas, mais confortáveis, né? Como, por exemplo, voluntário, mas a ideia da Bíblia não é essa, é de um servo mesmo, de alguém que se dedica, entrega a sua vida para aquilo ali. Então, devoção sincera, quebrantamento, consagração, envolve santificação, envolve serviço, mas também envolve amor. Amor pelo Senhor, claro, e também amor por aqueles que ele morreu para salvar. E é isso que a gente vê aqui nesse povo. A devoção deles era sincera, era verdadeira, porque tinha santificação, porque tinha serviço e porque tinha amor, tanto a Deus como a uns pelos outros. A segunda observação aí que a gente pode fazer é a beleza e a glória do povo reunido. É tão lindo, eu não sei se vocês tiveram a mesma reação que eu tive ao ler esse texto, é realmente de ver e de perceber como é belo e como é glorioso quando o povo de Deus se reúne. E para esse povo aqui, isso era ainda muito maior, porque havia anos e anos
décadas e décadas, talvez, não sei se séculos, mas décadas pelo menos, quase um século aí, se formos fazer uma conta rápida aqui, mas muitos e muitos anos que o povo de Deus não se reunia. E aqui eles reviveram as grandes reuniões das nações. E uma das coisas mais lindas que a gente vê lendo Atos, quando a gente lê Atos, o que nos chama a atenção é o quê? É a beleza daquele povo reunido. Como era bonito ver a igreja de Atos reunida. E uma das coisas também mais lindas que a gente vê ao ler o Apocalipse, além, óbvio, né, do próprio Deus, Deus ali no Apocalipse é, sem dúvida, a coisa mais bela e mais gloriosa, ou o ser mais belo e mais glorioso, né? A coisa não, né? Mas o ser mais belo e glorioso que a gente tem ali no Apocalipse. Mas depois do Senhor, uma das coisas mais lindas que a gente tem e a nossa esperança escatológica é exatamente desta reunião do povo de Deus. E nos últimos anos, essa beleza da reunião do povo de Deus, ela tem sido ofuscada. Hoje, o povo de Deus reunido já não é tão mais belo e glorioso como era no passado. E talvez num passado até recente. E por que que isso aconteceu? Muito por causa de ensinos equivocados. Então, a reunião do povo de Deus agora pode ser trocada por qualquer outra reunião. Houve nos últimos anos um ensino de que não há necessidade de se reunir como povo de Deus, seja em culto, seja em pequenos grupos, ou seja em reuniões secundárias da igreja. Não há mais valor nisso. Isso foi extremamente desvalorizado e foi colocado como se isso competisse com outras coisas. Então é interessante porque de uns anos para cá, sei lá, 10, 15 anos, começou a se ensinar o seguinte: não, é melhor você deixar a reunião do povo de Deus e reunir-se com a sua família. Mas é isso que tem acontecido? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que as pessoas deixaram a igreja e se reuniram em suas famílias? Não, mas ao mesmo tempo as reuniões da igreja também perderam a sua beleza, perderam a sua glória. Então, ensinos equivocados em relação à reunião do povo de Deus trouxeram a perda da beleza e da glória dessa reunião tão linda. E que mais? Celebrações equivocadas. Quando o povo de Deus se reunia para fazer coisas que Deus não mandou o povo de Deus reunir para fazer. E quando isso acontece, a beleza e a glória da reunião se vai. Quando tentamos criar uma atmosfera ou criar uma sensação de maneira não é natural, o contrário de natural, né? De maneira superficial, antinatural, e criar essas atmosferas de maneira não natural trouxe muito prejuízo para as nossas celebrações. O povo de Deus, ele tem que se reunir, e o mais lindo ali não é a parede, ou o teto, ou o sofá, ou qualquer outra coisa. O mais bonito ali é o povo de Deus reunido. Mas o principal que matou a reunião do povo de Deus foi exatamente a frieza espiritual. Estamos frios espiritualmente, por isso as nossas reuniões também estão frias espiritualmente. Pastor, por que isso acontece? Não sei, não sou o analisador geral das igrejas, né? Longe disso, mas posso dizer, ao ler as escrituras, que nos falta alguns elementos. Dentre esses elementos, um quebrantamento, uma devoção sincera, um arrependimento de coração. Precisamos de um avivamento. Essa é a grande e poderosa verdade. Um povo avivado, as suas reuniões serão reuniões também como essa aqui que vimos em Esdras capítulo 6. Uma reunião também gloriosa e bela. E essa reunião gloriosa e bela é um testemunho poderoso para as nações. O povo de Deus reunido é a maior força missionária existente. Quer que as missões cresçam, temos que melhorar a nossa comunidade no sentido de devoção, de sinceridade, porque um povo de Deus reunido, sinceramente, vai testemunhar poderosamente para as nações. Então,
3 observações aí dessa Páscoa, dessa celebração da Páscoa que vimos aqui em Esdras. Primeiro, devoção e amor do povo com o Senhor, beleza e glória do povo reunido e testemunho para as nações. Moral da história, somos convocados a adorar ao Senhor como povo reunido diante de sua presença, para testemunho das nações e discipulado de todos os irmãos. 3 elementos que estão envolvidos quando o povo de Deus está reunido: adoração a Deus, testemunho para as nações e discipulado de todos os irmãos. E qual é, então, o desafio do Léo? O que eu penso aí que a gente pode fazer na prática para talvez mudar esse nosso cenário e produzir um cenário como esse aí de Esdras, naquele período tão glorioso ali da celebração da Páscoa? Eu acho que a gente tem que voltar a enxergar a beleza, mas também temos que voltar a enxergar. Eu vou usar um termo aqui um pouco diferente, mas para tentar explicar. A gente tem que voltar a ver sacralidade no culto. Culto ao Senhor, a reunião do povo de Deus, seja grandes reuniões, seja pequenas reuniões, essas reuniões elas são sagradas. É o povo de Deus reunido ao redor do Senhor para ouvir a sua palavra. Marta e Maria, né? Maria se assentou aos pés do Senhor. E assentar-se aos pés do Senhor hoje é assentar para ouvir as suas palavras, a palavra dele. Bom, chega, né, gente? Falei demais já, né? Falei desbragadamente aí por quase 20 minutos. Então vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus, vamos pedir que o Senhor nos dê a graça de praticarmos isso que ouvimos nesta manhã. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos nessa manhã preciosa reconhecer, meu Pai, diante da Tua palavra, que estamos distantes da realidade que o Senhor deseja e projetou para nós. Senhor, temos buscado cada vez mais obedecer aos mandamentos do Senhor e temos visto, em alguma medida, boa parte da Tua palavra se cumprindo em nós. Mas queremos mais. Queremos, Senhor Deus, viver a beleza e a glória do Teu povo reunido diante do Senhor, mas também aos pés do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para crescer e para assim, meu Pai, desenvolvermos essa devoção sincera. Ajuda-nos nisso, Pai, porque o nosso coração se afasta com naturalidade do Senhor e isso é doloroso para nós mesmos, por isso precisamos da ajuda do Senhor para retornarmos a Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.